Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. Neste programa vamos conversar com Raquel Queiroz Pinto. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Raquel é psicóloga clínica, doutorada em Psicologia Aplicada e uma apaixonada pelo poder transformador das relações. Ali isto, assim direitinho. Já publicou um livro, Abraça as Emoções, e é, se assim podemos dizer, uma ativista pelo poder da parentalidade em transformar o mundo num lugar melhor. Está também ligada à Associação Unificar, nomeadamente ao programa do DROPI, destinado a crianças, que promove o desenvolvimento socioemocional e de prevenção de comportamentos de risco. Muito bem. Vou começar assim com uma pergunta, pegando aqui um bocadinho nisto de olharmos para o mundo, não é? O que é que nós podemos, como é que os pais podem mudar o mundo? Acha que a atual geração de pais, das nossas crianças hoje, esses pais das nossas crianças, estão mais preocupados em transformar o mundo num lugar melhor ou em conseguir que as suas crianças estejam sempre no melhor lugar? Que pergunta interessante. Eu acho que vou responder as duas possibilidades, parece-me. Se bem que a amostra de pais que eu conheço é um bocadinho enviesada, porque quando procuram serviços de parentalidade têm com eles esta intenção de cuidar o seu papel de pais e têm muito interesse em fazê-lo bem. E eu acho que, e aqui também me incluo enquanto mãe, esta nossa geração é talvez a primeira a assumir esta intenção de aproveitar o nosso papel e o nosso poder enquanto pais, enquanto guias, para transformar aquilo que julgamos e acreditamos que não está tão bem em algo melhor. Portanto, eu diria que sim, que os pais da atualidade querem muito transformar o mundo num lugar melhor. E parece-me que existe esta consciência de que os nossos filhos são o único caminho para lá chegar. E depois também, enquanto pais, é muito natural que também queiramos que os nossos filhos estejam num bom lugar. Mas acho que será essas duas coisas. Eu ia lhe perguntar uma coisa, mas já me deu a resposta. Acha que esta geração de pais, estamos a localizar ali os pais com crianças até 12 anos, ou os jovens até aos 18. Esta geração é a geração, não sei se podemos falar em termos qualitativos, é a melhor geração de pais da história, é a mais bem preparada. Também não consigo, não faço assim futurologia, mas eu diria até agora. Eu diria que seremos a geração melhor preparada, no sentido em que navegamos a informação sobre educação, parentalidade, modelos pedagógicos. Diria também que é uma geração que tem esta intenção de quebrar com aquilo que não foi bem feito em termos educativos. Acho que é a geração de pais que melhor compreende e melhor entende o papel importantíssimo da infância, comparativamente com gerações anteriores, mas também admito que esta tanta informação, tantos modelos, tantos livros, tantos especialistas nos possa confundir um bocadinho. E às tantas lemos um livro que é espetacular e nos convence do seu modelo e das suas dicas e dos seus princípios, e de repente tentamos fazer e aplicar esse modelo e depois já lemos um outro que também nos convence, mas que é contrário ao anterior, e então às vezes percebo que a parentalidade é difícil porque há muita informação e a facilidade com que nos desorientamos é muito fácil. Tinha até uma pergunta um pouco mais para a frente, mas faço-lhe já, não é? Como é que é possível também, e numa época em que falámos de tanta desinformação, e não estou a dizer que aquilo que se estava a referir fosse desinformação, pode ser opiniões e teorias apenas a explorar caminhos contrários ou diferentes, mas como é que é possível ajudar principalmente os pais, as famílias, não é? No meio de tanta informação. Quem é que tem o dever de fazer isso? Quem é que pode fazer isso? Eu acho que, não sei se posso responder desta forma, mas acho que vai ser a minha resposta. Eu acho que deve haver uma responsabilidade por parte de quem nos governa. E se quisermos podemos pensar nas instâncias da educação e da saúde como aqui estes dois
estas duas áreas que combinarão aqui o empoderamento dos pais, e é mais do que empoderamento, se quisermos, eu acho que podemos usar aqui um termo que é a educação parental, se bem que também resisto um bocadinho a este termo, mas basicamente é termos aqui instâncias que possam partilhar com quem tem a possibilidade e a oportunidade diariamente de fazer diferente e de fazer bem, informação que é muito importante chegar aos contextos familiares. Também podemos falar no contexto escolar, mas agora estamos aqui a falar nos pais. Portanto, eu diria que podemos aqui, até ao nível da economia, isto tem uma tradução. Há imensos estudos a demonstrar que o custo-benefício de investir em políticas preventivas e promotoras de competências parentais traz aqui um retorno no imediato, a médio e longo prazo. Portanto, eu diria que não será uma obrigação das famílias, porque não podemos pedir isso a todas. Mas da mesma forma que, por exemplo, existe aqui um entendimento de que um programa de vacinação pode criar poupança a todos os níveis. Sim, sim. Também podemos equacionar aqui a possibilidade de partilhar informação, dotar os pais de informação sobre desenvolvimento, sobre práticas de gestão emocional e comportamental, que são, assim, requisitos obrigatórios de quem tem crianças. Mas isso teria sempre que passar, por exemplo, pelos centros de saúde, pelos médicos, pelos pediatras, naquelas primeiras fases iniciais. Podemos pensar dessa forma e eu acho que faz todo o sentido. Aliás, há países em que o planeamento familiar é que se estende a este acompanhamento e este suporte na parentalidade depois das crianças nascerem, e isto acontece na instância da saúde, mas a verdade é que a educação e as escolas são também um ambiente muito inteligente ou privilegiado para nós chegarmos aos pais, porque é de frequência obrigatória, as crianças passam lá grande parte do tempo, existe um controle muito grande. É possível dar formação, preparar as pessoas. Portanto, eu diria que saúde, mas também aqui uma articulação com a educação. Até porque também a escola e quem dela faz parte tem muito que beneficiaria muito em beber de toda a informação que já hoje em dia sabemos sobre desenvolvimento, sobre relações com impacto, de alteração. Eu ia lhe perguntar, sei que tenho que falar de comunidades, mas e o seu trabalho também se dedica muito a isso, a este desfazamento, um fosso que há entre conhecimento científico atual, não é? Aquilo que é o estado da arte atual sobre o desenvolvimento das crianças, o crescimento e as práticas da comunidade, seja nas famílias e na escola. Isso era algo que eu me debatia assim, de uma forma muito intensa enquanto fazia o doutoramento, porque ao longo do doutoramento eu fazia parte de uma equipa de investigação que estudava o desenvolvimento infantil e o funcionamento emocional e comportamental das crianças, portanto, tudo o que nós desejamos ao nível emocional e comportamental em termos de desenvolvimento, tudo o que desejamos em termos de saúde, e de que forma é que isso se relacionava com imensas variáveis familiares, mais macro como o contexto socioeconómico, mas também mais individuais como aqui correlatos mais neurofisiológicos ou neuroquímicos. E aquilo que muitas vezes eu percebia é que nós já sabíamos imenso. Já sabíamos imenso sobre assuntos muito pequeninos, já sabíamos coisas que vão ao detalhe. Só para termos uma noção, por exemplo, eu estudei uma pequenina alteração num gene. Então, e de que forma é que isto se relaciona com uma série de outras questões. Portanto, quando de repente pensava tudo o que nós já sabemos está aqui e como é que as comunidades, nomeadamente as famílias e as escolas, não enquadram tudo o que nós já sabemos nas suas práticas. Então, sempre senti este fosso muito grande, que não é exclusivo nesta área do desenvolvimento e da psicologia, que é extensível a outras áreas, mas que esta área em particular
a velocidade com que o conhecimento que temos chega às comunidades é sempre um bocadinho mais lenta. E portanto mesmo que aqui, por exemplo, há práticas mesmo desatualizadas em relação às crianças. Desatualizadas, mais caras. Se eu lhe pedisse assim, 2, 3 exemplos daquilo que nós já não deveríamos estar a fazer, seja nas famílias, seja nas escolas. Então, assim, pensando nas escolas, a primeira coisa que me ocorre é pensarmos assim no que é que significa aprender e o ambiente de aprendizagem. Significa estar numa sala de aula, sentado, somos crianças e significa estarmos sentados, significa decorar, significa pouco pensar sobre, questionar, pensar criativamente, resolver problemas reais, sair fora da sala de aula. Se pensarmos do ponto de vista do professor, isto é algo que me incentiva aqui muito, que é o professor é um elemento muito importante na nossa sociedade, também com muito potencial para transformar o mundo. E se pensarmos em muitos dos nossos professores, eles estão completamente exaustos, desmotivados, infelizes e às vezes, muitas vezes, desatualizados. Portanto, por exemplo, diminuir este fosso seria cuidar muito bem desta figura que é o professor. Cuidar no sentido de investir tempo e recursos na sua saúde mental, com tudo o que isso implica, mas também na sua formação. Porque é o professor, não é? Vamos imaginar, um professor de ciências de 6º ano. Não lhe é só exigido que ele saiba sobre ciências. É exigido que ele saiba sobre muitas outras coisas. Gestão de conflitos em sala de aula, gestão emocional com crianças daquela idade, perceber de que forma é que eu posso motivar um aluno que não tem tantas capacidades, de que forma é que eu posso combinar este grupo que tenho à minha frente e criar aqui relações que sejam potenciadoras. Portanto, é um trabalho exigente. Sim, e foi para um tema que eu por acaso também queria puxar e que acho muito interessante, que é, quem já trabalhou em escolas sabe perfeitamente disto, nas reuniões ou nas decisões que são tomadas, nós fazemos interpretações sobre aspectos psicológicos dos alunos, sociais, e na verdade não temos, muitos professores não têm preparação para isso, não é? Depois vamos catalogar os alunos em categorias, não é? E depois todo o processo dele se vai orientar, ou pelo menos a relação que temos com ele se vai orientar com base nestas impressões que temos. Percebo o que diz. E estava a ouvi-lo e a pensar, eu acredito que, e da experiência que tenho com professores, há uma necessidade muito forte de compreender, que eu acho que é intrínseca nossa enquanto ser humano, de compreender a história de uma forma mais ampla sobre o percurso, as dificuldades ou então as potencialidades daquele aluno. Portanto, quando numa escola falha esta visão, e nós sabemos que em Portugal as equipas de psicologia são muito pequeninas para as dimensões das escolas, portanto, quando nós sentimos necessidade deste entendimento global e depois não temos aqui alguém que tenha essa competência, nós fazemos-lo da forma que conseguimos e muitas vezes a forma que o conseguimos é usando aqui o senso comum, que por vezes é muito perigoso. Precisamente. Por exemplo, queria só aqui partilhar um dado que tem sido assim muito claro na investigação e que é uma prática muito comum nas escolas, mas que tem aqui muitas implicações. Quando nós transferimos informação, e vamos agora pensar aqui nos alunos mais problemáticos, quer seja em termos de desempenho, quer seja em termos de comportamento, quando nós transferimos informação entre professores desses alunos, aquilo que nós percebemos é que, e quando, portanto, vou aqui explicar com o design do estudo, sempre que, portanto, um grupo de alunos cuja informação foi transferida entre professores e um grupo de alunos onde não houve essa transferência de informação, e podemos aqui pensar numa transição de 4º para 5º ano. Aquilo que está mais ou menos claro é que transferirmos esta informação é uma má prática,
com facilidade conseguimos perceber porquê. Normalmente nós encontramos aquilo que procuramos e, portanto, se sabemos que o aluno A é um aluno problemático, com muito pouca tolerância, muita dificuldade em regular-se emocionalmente, nós vamos estar à partida muito atentos ou sobreatentos a esse comportamento e, portanto, na verdade, vai quase que ditar aqui mais uma identidade ou mais uma oportunidade, ou vamos desperdiçar uma oportunidade de aquela criança se reconhecer num outro papel. Então, agora lembrei-me disso porque dizia, às vezes os professores fazem aqui algumas catalogações e, portanto, lembrei-me disso. A minha questão até, e isso também nos interessa muito no schooling, que é precisamente permitir transferência, mas não propriamente digamos assim, das etiquetas, mas sim das observações e beneficiar da partilha dessas observações que muita gente que lida com crianças e jovens, eu vejo uma criança lida com professores e formadores e técnicos fora da escola também, e às vezes há observações que na escola nem se apercebe do potencial do que está a ser visto. E do poder, da influência. E eu vejo nessa perspectiva. Obviamente é preciso muito cuidado na transferência da etiqueta, da conclusão, que eu acho que pode haver esse problema, não é? Nós temos muitas conclusões e às vezes não temos capacidade técnica, eu pelo menos eu estou a falar por mim, não é uma crítica a nenhum colega, mas muitas vezes forma opiniões e conclusões. E formar opiniões e conclusões, eu diria que não é um problema, porque é algo assim que nós fazemos. Sim, mas em áreas temos é que nos técnicas conter na forma como as expressamos e da forma como permitimos que isso sobreviva um bocadinho além daquele que é o nosso discurso, porque é apenas o nosso discurso e a nossa percepção. Exatamente. Mantendo só aqui mais um pouquinho aqui na escola, se pudesse mudar alguma coisa na escola atual, ou então, olhando já para algum modelo que lhe agradasse, o que é que mudaria? Ou é uma pergunta muito abrangente já? Não. É uma pergunta muito abrangente, mas eu acho que estou aqui a pensar já em dois grandes pilares. Por um lado, valorizaria mesmo a figura do professor. Cuidaria dele como um elemento precioso. Garantiria que ele reconhece e está mesmo conectado com o propósito de ensinar e de ter este poder de guiar um grupo de crianças. E isso implicaria cuidados, novamente aquilo que há bocadinho disse, cuidados ao nível do seu bem-estar emocional, mas também ao nível da sua formação. Porque, na verdade, nós podemos ter um modelo pedagógico mais incrível, mas se depois quem está a dar conta dele está cansado, está desconectado da importância do seu papel, do poder do seu papel, o caminho vai ficar sempre aquém. Então, este seria assim um pilar, cuidar muito desta figura do professor e dos assistentes operacionais, que às vezes também tendemos a negligenciar. Já vai dizer a segunda, mas isso reforça uma ideia que nós temos aqui no podcast. Todos os professores com quem falamos, ou alguns professores com quem falamos, pelo menos, posso estar aqui a esquecer de algum, são pessoas que, bastante inspiradoras, por acaso tivemos sorte com alguns convidados, ou com esses convidados em concreto, que vieram das escolas, e pareceu-me que eles estavam muito bem integrados, estavam em ambientes que os motivavam. Estavam satisfeitos com esse ambiente. Isso faz sentido. É normal que em ambientes mais complicados, eles, por mais qualidades que tenham, às vezes é difícil serem valorizados. Eu diria que isso é, assim, transversal a todas as profissões. Sim. Quando nós podemos ter a profissão mais interessante e aquela que mais desejamos, mas se depois o ambiente, as relações, o poder das relações não são as melhores, aquelas que retiram o melhor de nós, aquelas que nos permitem e que nos acrescentam, fica tudo muito menor do que poderia ser. E no caso dos professores, são pessoas que ficam saturadas em trabalhos excessivos, muito repetitivos, muito burocráticos, e que depois diminui a qualidade do... E, portanto, cuidar do professor também significaria aqui perceber de que forma é que podemos garantir todo esse trabalho, que será importante, já não domino esse assunto, mas perceber de que forma é que ele pode ser
perspectivado pelos professores como útil, porque depois quando conversamos com os professores existe um sentido de inutilidade nestas tarefas que me tiram muito tempo e muita energia. Sim, porque na prática, e nós observamos, nós acreditamos que a tecnologia pode ajudar em muito. Aliás, é uma das áreas que a educação que menos tecnologia absorve, pelo menos nos procedimentos, na organização. E os professores muitas vezes têm tarefas e reúnem-se e trabalham para fazer coisas que em poucos segundos a tecnologia poderia resolver e libertá-los. Há bocado estávamos a falar precisamente da questão das etiquetas, transferir etiquetas. Eu acho que muitas vezes atribuem-se etiquetas aos alunos por falta de informação. Porque se houvesse mais partilha, mais informações, poderia ser diferente. Completamente. Mas pronto, já sou eu também a querer Mas faz interferir. todo o sentido, faz todo o disse sentido. Do professor o que... Portanto, eu estava aqui a pensar em dois pilares. Um era pilar. cuidar muito o professor, e quando falo do professor quero falar também aqui em todos os agentes que estão na escola. A escola é composta por muito mais pessoas do também. que Exatamente. o professor. E depois, cuidar aqui das crianças. Assim, se me perguntar, se eu mandasse, era a pergunta, não era? Sim, exatamente, se mandasse. Então haveria o currículo normal, mas com igual importância havia um currículo completamente focado no desenvolvimento socioemocional das crianças. Portanto, da mesma forma que valorizamos a língua portuguesa, a matemática, o estudo do meio e, noutros ciclos, todas as outras disciplinas, a valorização, portanto, o desenvolvimento socioemocional não podia chegar à escola porque a escola teve a sorte de ter um projeto ou porque vamos ter aqui um extra. Era assim, base. Acho que seriam, se eu mandasse, seria isto. Vai de encontro também a uma abordagem que nós já falámos aqui, também de uma educação positiva, em que se coloca ao mesmo patamar da aquisição de conhecimentos o bem-estar e a felicidade das crianças, que isso poderá potenciar as aprendizagens. Eu acredito que potenciam-se mutuamente. Ok. Defende a importância das relações, de fantasiar, das emoções, de brincar, por exemplo, para o crescimento. E assistimos precisamente em tantas e tantas famílias a uma tendência oposta, que é... Em tantas e tantas famílias e na escola. Sim, as crianças cada vez eu agora brincam menos. acusei as famílias procuram as escolas, mas isto é uma relação. Colocam as crianças precisamente em escolas com atividades de manhã à noite, na mesma escola e entre várias escolas e em correria. Como é que isto está a acontecer? Acho que estamos todos a ser engolidos pela velocidade da vida, com convites pouco persistentes para parar. Eu sinto mesmo isso. E também sinto que é muito fácil nos deixarmos engolir. E agora estou a falar enquanto adulta e enquanto mãe que, com muita facilidade, existem um conjunto de necessidades que nós identificamos que têm que ser respondidas e então, se não tivermos a consciência e a clareza muito forte do que é realmente importante, com muita facilidade nos vamos distraindo. Portanto, e a pressão, a competitividade? Não querendo, quer dizer, eu dou tempo, invisto tempo e acredito que a minha filha deve brincar, mas ali ao lado a criança do vizinho, não é? Está a correr de um lado para o outro, mais atividades, mais atividades, mais atividades. Há muitos pais que temem e fazem aquilo que acreditam que é o melhor, que é como é que eu, neste mundo tão competitivo, que eu vivencio todos os dias quando saio para o trabalho, como é que eu posso ficar de consciência tranquila a perceber que a minha criança está a brincar e a minha vizinha está com inglês, com xadrez, com balé, é muito difícil. Portanto, no entanto, quando nós olhamos para a investigação, está claríssimo o que se ganha neste investimento na infância tem retorno a médio e longo prazo. Era isso que eu queria ouvir. Sim, isso são boas notícias para todos nós. É ótimo. Mas enquanto pais, não é de ânimo leve que tomamos este tipo de decisões. Temos que estar assim muito seguros e essa segurança vem com informação. Pois é, e é uma segurança que é preciso ter durante muitos anos. Será que não está a falhar? Será que é preciso algum apoio, muita informação, como está a dizer? Se calhar, mais do que muita informação, melhor, boa informação. Boa informação sim, porque às vezes muita também nos confunde um bocadinho. Falámos há pouco que às vezes a informação pode ser
ser ainda mais complicada. Tem dado algumas ações, não temos aqui muitos temas para conversa, mas vamos ter que nos orientar agora um pouquinho, ações de um programa que é parentalidade intencional. Em que é que consiste? Então, este termo, parentalidade intencional, surgiu na altura em que eu estava grávida, e eu já trabalho na área da parentalidade assim há muito tempo, acho que 12, 13 anos, e só engravidei há 2, portanto, e na verdade surgiu assim uma vontade muito grande em partilhar conteúdo que eu considerava útil sobre o tema. E há imensas designações para parentalidade, a positiva, a consciente. Então, aquilo que eu percebi durante a minha gravidez, já na gravidez percebi, é que eu tinha imensos objetivos. E agora vou aqui trazer um tema que também é um tema da parentalidade, que era continuar a minha vida profissional, que por acaso era assim muito preenchida, mas depois também cuidar muito de mim, enquanto mãe, que já era, enquanto mulher, e então eu percebia que muitas vezes ficava a meio do caminho com os meus objetivos. E esta ideia da intenção trouxe-me muita tranquilidade, porque eu tinha esta intenção e às vezes acontecia eu não conseguir. E então não ficava tão frustrada, e isto fez muito sentido, porque eu acredito que a parentalidade há de ser muito sobre isto, que é, eu tenho esta intenção, tenho muitas intenções e às vezes acontece não conseguirmos, e vai acontecer muitas vezes. Então, esta é a história da parentalidade intencional. Assim, o modelo com o qual eu gosto de trabalhar é um modelo que tem, assim, eu diria, 5 grandes pilares. O primeiro é as relações, a importância de olharmos e trabalharmos as relações, e quando falo em relações na parentalidade, falo da relação entre mãe, pai, criança, mas também nas relações com os outros, porque às vezes esquecemos um bocadinho que a forma como nós nos relacionamos com os outros é modelo. E os nossos filhos estão a observar e estão a absorver. Depois, a base das relações é a comunicação, portanto este será um dos pilares, uma comunicação, estarmos conscientes de algumas questões implicadas na comunicação. Depois, a consciência emocional, trazer a consciência emocional para a parentalidade, assim, de forma geral, de que forma é que o que é que eu conheço de emoções, e às vezes somos pouco literados a esse nível, de que forma é que eu me reconheço nessas emoções, reconheço o outro, e depois uma competência, assim, base da parentalidade. Eu acho que é de ser humano, no mundo atual, é gestão emocional, portanto, trabalhar muito e dar muita atenção a isso. Depois há um outro pilar que eu acho que é muito importante na parentalidade e que às vezes não está presente em alguns modelos e em outros está de forma excessiva, que é partilhar com as famílias aqui algumas noções básicas sobre desenvolvimento, sobre, estratégias muito simples. Eu tenho um comportamento que eu quero aumentar, que estratégias é que eu tenho à minha disposição para o fazer? Há um comportamento que eu quero muito diminuir, que estratégias é que eu tenho à minha disposição? Portanto, coisas muito práticas. E o último pilar, que é o mais importante de todos, é olhar para aquela mãe ou aquele pai. Portanto, percebermos que o ponto de partida da nossa parentalidade somos nós. E, portanto, muitas vezes há aqui muita coisa a olhar, muita coisa a reconhecer. Eu vi, ainda hoje, num vídeo que partilhou, não sei se é 2, mas apareceu-me no feed 2, que falava, por exemplo, sobre, e isso também vai bater no impacto económico, se investimos em desenvolvimento das relações, do impacto do aprofundamento das relações até ao nível do sistema imunitário. Não é incrível? É. Eu sou assim, apaixonada por estes temas. Fiquei logo aí. Sim, então, o que eu partilhei tem por base um estudo que, vou outra vez explicar assim o design do estudo. Avaliou 2 grupos de pais, mães e pais, um grupo deles, e portanto nesta primeira avaliação fez uma recolha de saliva e avaliou, estudou diferentes marcadores inflamatórios,
do sistema imunitário. E, portanto, um grupo de pais teve sessões de parentalidade e outro grupo não teve sessões de parentalidade. E o que aconteceu é que, no final das sessões de parentalidade, ambos os grupos foram avaliados e percebeu-se que o grupo de pais que teve aqui informação e suporte ao nível da parentalidade, os seus níveis de inflamação desceram de forma significativa. Isto faz muito sentido porque nós sabemos que o stress é lido pelo nosso organismo como um outro agente patogénico. Portanto, quando nós dizemos que o stress é tóxico, é mesmo. Ele reproduz uma reação ao nível do nosso sistema imunitário muito semelhante a outros agentes patogénicos. Portanto, os níveis de inflamação aumentam e isso é sempre negativo. Okay. As doenças desenvolvem-se num corpo em tecidos inflamados. Portanto, este estudo é, sim, espetacular. O mais interessante é que as crianças, as filhas destes pais, também foram avaliadas e também os níveis de inflamação nas crianças que não tiveram nenhuma intervenção diminuíram. Portanto, quando diminuímos o stress parental, e a parentalidade está cheia de stress, vamos... E uma forma de... Isto é que é interessante, uma forma de diminuirmos o stress é darmos informação, é darmos estratégias, é empoderarmos as famílias para gerirem os episódios que são mais difíceis. Portanto, sim, isto é espetacular. É mesmo. Como estamos quase a ficar sem tempo, vamos ter que falar um pouco do Dropi, porque vai ser rápido, porque foi através do Dropi que chegámos até si, mas depois descobrimos outras coisas sobre a Raquel e obviamente tínhamos que abordar porque era bastante interessante. Mas o que é isto do programa do Dropi? Dropi, então, o Dropi é um canguru muito especial que se alimenta de sentimentos e que, na verdade, dá aqui origem a o Dropi existe, é um canguru que é personagem de um livro, é o personagem principal de um livro que se chama Dá o Salto com o Dropi e que dá origem a um programa de desenvolvimento socioemocional dirigido a crianças de primeiro ciclo, segundo ciclo e também de pré-escolar. E, portanto, é um programa que está desenhado para ser aplicado em contexto de sala de aula, pelo professor ou então por um agente externo, pode ser o psicólogo, pode ser alguém da saúde escolar, mas idealmente os nossos dados demonstram que as alterações, os ganhos são muito mais significativos quando é o docente a fazer a implementação. Tem que lhe dar formação. Exatamente, a Unificar tem aqui estruturado um pacote formativo para professores, na verdade para agentes, podem ser professores ou outros. E, portanto, é um programa de desenvolvimento socioemocional composto por 10 sessões, mais ou menos 15 horas, em que de uma forma muito divertida aprendemos e desenvolvemos aqui competências muito importantes ao nível da autoconsciência, dos relacionamentos, da tomada de decisão, da consciência social, muito, muito, muito importantes e que fazem aqui uma ligação muito importante com a aprendizagem. Depois, de forma paralela, criamos também um programa de parentalidade e a nossa grande visão é que, na mesma medida que as crianças estão em contexto escolar a ter aqui uma oportunidade para se desenvolverem ao nível socioemocional, os pais também poderem ser uma extensão a esse desenvolvimento e, portanto, partimos da mesma história, com o mesmo personagem, no caso temos o Dropi e temos a mãe do Dropi, para recriar aqui algumas reflexões e alguns pontos de informação importantes sobre desenvolvimento que são úteis na parentalidade. E o feedback tem sido positivo também, não falo só o feedback, digamos, a verbalização, mas se há uma análise de resultados, sim, há um sim, impacto nós temos definitivo? temos dados muito concretos e ao nível da parentalidade ainda não temos, temos só dados assim um bocadinho informais e apontam-nos aqui para resultados promissores. Ao nível da aplicação com crianças, temos dados muito, muito positivos e muito animadores ao nível da regulação, melhorias assim muito marcadas dos alunos ao nível da regulação emocional, da autoestima, da relação com a aprendizagem, da motivação escolar.
Do ponto de vista dos professores, também temos dados que nos dizem que os professores, quando têm formação e aplicam em contexto de turma, melhora a sua gestão de conflitos em sala de aula, as suas capacidades de escuta ativa, de resolver os problemas e as questões que surgem, inovação em termos de práticas pedagógicas dentro de sala de aula, melhora a relação entre professores e alunos, melhora a relação entre professores e famílias. Isto nós temos assim dados já muito concretos. Ok. Bem, para terminar, nós pedimos sempre à equipa do e-schooling que nos sugira uma ou duas perguntas para fazer aos nossos convidados. Tinha aqui uma, duas, talvez. A primeira é, qual é a primeira palavra que lhe vem à cabeça quando pensa nos seus tempos de escola? Relação. Posso dizer a segunda? Sim. Natureza. Porque agora entrei assim num conflito. Relação, mas a natureza. Eu cresci assim numa aldeia, então o viver fora, em natureza e em relação, não estar sozinha, estar sempre acompanhada por crianças da minha idade, mas também pelos adultos, porque ainda foram os meus avós que ficavam comigo depois da escola, portanto é sempre isto, é relação e natureza. E finalmente, qual foi o gesto mais simbólico que tiveram consigo na escola que nunca mais vai esquecer, ou pelo menos nunca esqueceu até o momento? Caramba, eu queria dizer uma coisa boa, mas confesso que só me está aqui a surgir... É o que se está a recordar, então, é o que nunca esqueceu. Vão mesmo ter que falar sobre isto. Eu fui de férias e a minha mãe deu-me um búzio mesmo giro e eu vinha encantada porque ouvia o mar. E quando cheguei à escola, estava no segundo ano, quis muito dar à minha professora, eu sempre gostei muito da escola, quis dar à minha professora aquele búzio que era assim uma das coisas mais importantes para mim. E lembro-me que ela não valorizou, e isso magoou-me imenso, e eu confesso que muitas vezes olhava para a secretária e ele estava lá abandonado e eu pensava, eu devia encontrar uma forma de voltar a ter este búzio porque ele... Tinha um grande significado. E ele devia nunca ter sido dado a esta professora que não era assim a mais sensível e a mais simpática. Também temos de ter exemplos negativos. Pronto, portanto este é sim o meu exemplo. Espero que a professora não me esteja a ouvir, mas eu lembro-me exatamente dela, do nome dela, de tudo. Raquel, muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade e pela simpatia e também pela partilha que teve aqui com temas muito interessantes. Obrigada. Quanto a nós, até ao próximo programa.